Hoje nós vamos falar de equações paramétrica, simétrica e reduzida da reta. Equações paramétricas da reta. Bom, na aula passada nós tratamos da equação vetorial da reta. Então nós vimos que uma reta, que passa pelo ponto A e tem o vetor V como vetor diretor, a equação vetorial dessa reta, representada aqui a reta na cor de vermelho, ou seja, a reta R, que passa pelo ponto A na direção do vetor V. Essa equação vetorial ela é dada de três formas: 1, 2 ou 3. Então, qualquer uma dessas três equações aqui, elas representam a equação vetorial da reta. Uma vez que eu tenho a equação vetorial, eu consigo chegar na equação paramétrica, Então, a equação paramétrica da reta, ela vai sair da equação vetorial. E aí eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou simplesmente aqui, pegar a minha equação em 3 e vou trabalhar em cima dela para eu chegar em cima da equação paramétrica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o parâmetro t e multiplicar pelas componentes do vetor diretor. Então, é importante você lembrar que esse aqui, x1, y1, z1 é o ponto A, e ABC nada mais é do que a componente do vetor V. As componentes, Então, vamos lá. Quando eu multiplico t vezes A, t vezes B e t vezes C, eu vou chegar agora aqui na seguinte relação, Agora, eu vou juntar aqui esses dois parênteses. Vou somar as respectivas coordenadas ou componentes. E aí nós vamos chegar aqui na seguinte igualdade. XYZ é igual a x1 mais AT. Eu somei aqui x1 mais AT. Depois, y1 somado com BT e z1 somado com CT. E aí cheguei, na verdade, aqui na seguinte igualdade. Agora, eu vou igualar as respectivas componentes. Eu vou pegar o meu x e vou igualar x1 mais AT. Vou pegar o meu y e vou igualar aqui a y1 mais bt. E vou pegar aqui o meu z e vou igualar a z1 mais ct. E aí nós vamos chegar agora aqui na nossa equação paramétrica. É importante você perceber aqui na equação paramétrica da reta R, que quando você olha aqui para essa equação, eu destaquei aqui na cor azul as componentes, as coordenadas do ponto A, e destaquei aqui na cor vermelha as componentes coordenadas do vetor diretor, Então, independente se a reta está na forma vetorial ou paramétrica, você tem que saber identificar qual é as componentes ou as coordenadas do ponto e qual é as componentes ou coordenada do vetor diretor, Então, se você prestar atenção aqui, na equação 3, é a equação vetorial. x1, y1, z1 é o ponto A e ABC são as componentes do vetor V. Na equação paramétrica, destaquei aqui na cor azul as coordenadas do ponto e destaquei aqui na cor vermelha as componentes do vetor diretor, Então é muito simples. Na equação paramétrica, as componentes do vetor, elas estão multiplicando o parâmetro t. Então tudo que estiver multiplicando o parâmetro t é as componentes do vetor. E o que não está multiplicando o parâmetro t é as coordenadas do ponto, E aí toma cuidado, o A vai estar ligado ao x, o B vai estar ligado ao y e o C
vai estar ligado ao z. Então, essa equação que você acabou de ver aqui, ó, em asterisco, ela é chamada de equação paramétrica da reta. Tá? E a equação paramétrica da reta, ela vai sair, na verdade, da equação vetorial da reta. Bom, vamos fazer agora aqui um exemplozinho simples do que foi abordado aqui até agora de equação paramétrica. Exemplo. Dado o ponto A e o vetor diretor V, letra A, encontre a equação paramétrica da reta R que passa pelo ponto A e tem direção de V. Bom, nós acabamos de ver aqui ó, que essa equação ela é a equação paramétrica da reta. Tá? Então, na verdade, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o ponto A, tá? Que eu vou chamar aqui ó, de x1, y1, z1, e tenho o vetor V de componentes A, B, C. Então, para eu resolver aqui a letra A, eu vou simplesmente chegar aqui e proceder com a minha substituição. X é igual a x1. Aqui vão ser as coordenadas do ponto A. Então, meu x1 vai ser 2, mais a componente A do vetor vai ser 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes t. Y é igual a y1 menos 1, mais b, componente do vetor, 2t. Z é igual a z1, que é 3, mais a componente c do vetor, que é 3. 3t. E aí você tem que lembrar que esse t, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, são números, é o nosso parâmetro. Então aqui você tem a equação paramétrica da reta R, que passa pelo ponto A, e tem a direção do vetor V. Letra B. Determinar um ponto da reta R cuja abscissa é 4. Bom, eu quero descobrir então um ponto que pertence à reta R, de modo que a abscissa desse ponto ela vale 4. Da letra A, nós já descobrimos aqui ó, quem é a equação paramétrica. Então, para eu resolver a letra B, eu vou recorrer à letra A. Tá? Então, eu quero descobrir aqui ó, um determinado ponto P, que esse ponto P pertence à reta R, de modo que esse ponto P ele tem que ter valor de x, y e z. E aqui o exercício deixa bem claro que a abscissa desse ponto tem que ser 4. A abscissa ela está se referindo ao eixo x. Então, ele está falando para mim aqui ó, que o ponto tem coordenada x igual a 4. Falta achar agora a coordenada y e a coordenada z. Tá? Agora você vai ver o seguinte. Ó, lá na equação paramétrica, eu vou recorrer primeiro aqui ó, a primeira delas, que traz, na verdade, a variável x. Como eu sei aqui ó, que o ponto, a abscissa vale 4, eu já sei aqui então que esse x meu aqui vai ser igual a 4. Então, eu vou pegar aqui a primeira equação, que é x igual a 2 mais t, e aonde tem x aqui agora eu vou substituir 4. 4 é igual a 2 mais t, vou isolar o t agora. Ó. Jogo 2 para cá negativo. 4 menos 2 é igual a t. 4 menos 2, 2. Daqui eu concluo aqui que o meu t vale exatamente 2. Aí você tem que lembrar da aula passada, né? Se você tem aqui, ó, valor de t, você substitui e acha o ponto. Se você tem o ponto, sinal que esse t seu é único. Então, uma vez aqui ó, que eu achei que o meu t vale 2, se você voltar aqui ó, na equação de x, aonde tiver t colocar 2,
2 mais 2, 4. Você confere que realmente aqui o ponto tem abscissa 4. Então agora o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, ó. Vou pegar a segunda equação, y menos 1 mais 2t. Vou pegar a terceira equação, z que é igual a 3 mais 3t. E aonde tem aqui ó, a variável, o parâmetro t, eu vou substituir aqui o valor de 2. Então, y é igual a menos 1 mais 2 que multiplica 2. Y é igual a menos 1 mais 2 vezes 2, 4. Então, aqui nós encontramos aqui que meu y vale 3. E de forma análoga, z é igual a 3 mais 3 que multiplica 2. Então, aqui eu vou ter 3 mais 3 vezes 2, 6. O meu z aqui é igual a 9. Então, conclusão, o meu P que eu estou procurando, ele é o ponto 4, 3 e 9. Então, esse ponto P que eu encontrei, ele é o ponto que pertence à reta R. Letra C. Escreva a equação paramétrica da reta S que passa pelo ponto D e é paralela à reta R. Então agora é o seguinte, ó. Eu quero descobrir aqui, ó, qual é a equação paramétrica da reta S, de modo que essa reta S, ela vai ter que passar pelo ponto D, tá? E o exercício deixou bem claro que a reta S, ela é paralela à reta R. Uma vez que essas retas são paralelas, tá? Vamos tentar entender aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a reta R. A reta R, ela tem um vetor diretor, que eu vou chamar, por exemplo, aqui, ó, de VR, tá? Uma vez que a reta S, ela é paralela à reta R, a conclusão aqui que eu tiro é que esses vetores diretores, tanto da reta R quanto da reta S, eles são iguais, tá? Então, essa conclusão aqui, ó, dos vetores diretores serem iguais, eu concluí porque o exercício deixou bem claro que as retas são retas paralelas. Então, aqui agora é o seguinte, ó. Equação paramétrica da reta S. Eu preciso de um ponto que foi dado, que é o ponto D. 5, 2 e menos 4. E preciso de um vetor diretor. Só que o vetor diretor da reta R vai ser o mesmo vetor diretor da reta S, porque as retas são paralelas. Agora, ó, eu vou ter que chegar agora aqui, ó, na equação paramétrica da reta R e descobrir quem que é o vetor diretor dela, tá? E é lógico, ó, o que está multiplicando T. Quando aqui não tem nada é 1, 2 e 3, que na verdade foi o vetor que foi dado no exercício. Então, o vetor diretor da reta S vai coincidir também com o vetor diretor da reta R. Então, agora que eu vou ter aqui a seguinte equação paramétrica. X é igual a x1, que vai ser 5, mais 1 que multiplica t. Y é igual a 2, mais 2t. Z é igual a menos 4, mais 3t. Então, cheguei na equação paramétrica da reta S. E essa reta S, ela é paralela à reta R. E esse t aqui é um t que pertence aos números reais. Bom, espero que você também tenha acompanhado a resolução desse tópico. Letra D. Escreva a equação vetorial da reta T que passa pelo ponto A
e é paralela ao eixo Y. Bom, tomar cuidado aqui agora, ó, que o exercício pediu para que nós escrevemos a equação vetorial da reta T. Então aqui, ó, existe uma reta T e aqui eu me recorri agora aqui à equação vetorial. Então, para eu achar a equação vetorial, eu preciso aqui, ó, de ter um ponto e preciso de ter um vetor diretor, tá? Então, deixou bem claro aqui, ó, a reta passa pelo ponto A. Então, já me deu aqui, ó, quem que é o ponto A, tá? Agora ele fala que a reta ela é paralela ao eixo Y. Uma vez que fala que a reta é paralela ao eixo Y, eu vou pensar agora num vetor diretor que vai me dar a direção Y. E aí você tem que lembrar das nossas aulas agora aí de vetores, nas aulas passadas, que no eixo X eu tinha o vetor unitário I, no Y o vetor unitário J e em Z o vetor unitário K. Uma vez que a reta T é paralela ao eixo Y, eu vou utilizar como vetor diretor um vetor que vai me dar a direção de Y. Nesse caso, eu escolhi pegar o vetor diretor J. Então, esse vetor aqui, ó, nada mais é do que o vetor J. 0, 1 e 0. Tá? Uma observação aqui, ó. Você poderia, por exemplo, aqui, ó, pegar qualquer vetor, tá? Ó, aonde as componentes de x e z é igual a 0. E em y poderia ser qualquer valor. Então aqui poderia ser 1, ou então 2, ou então 3, ou então 4, não importa, desde que esse vetor esteja na direção de J, ou seja, paralelo ao eixo Y, tá? Então eu vou continuar aqui com a minha escolha. A minha escolha foi optar pelo vetor em J, tá? Então agora aqui é o seguinte, ó, eu já tenho o ponto A e já tenho o vetor diretor. Agora que eu vou proceder com a substituição. Então aqui vai ficar, ó, x, y, z é igual, o ponto A, ele tem coordenadas 2, menos 1 e 3, mais o parâmetro t, que multiplica as componentes do vetor diretor, que nesse caso vai ser 0, 1 e 0. Então, essa equação que eu acabei de te mostrar aqui, ó, ela é chamada de equação vetorial. Bom, o exercício não pediu, tá? Mas eu vou fazer. Eu vou achar aqui agora, ó, a equação paramétrica da reta t, tá? Então agora você vai multiplicar aqui, ó, esse t aqui pelo seu vetor e somar com o seu ponto, tá? Então multiplicando aqui o vetor j por t e somando com o ponto A, você vai perceber que vai chegar na seguinte situação, ó. T vezes 0, 0 somado com 2, 2. Agora o y. T vezes 1t somado com menos 1, menos 1 mais t. T vezes 0, 0 somado com 3, 3. Então aqui você tem agora a equação paramétrica da reta T. Quem que é essa reta T? A reta que passa pelo ponto A e é paralela ao eixo Y. Tá? O exercício não pediu, mas eu fiz aqui para que você possa acompanhar aí, na verdade, também a escrita da equação paramétrica. Bom, nós vamos falar agora aqui, ó, de equação simétrica da reta, tá? Na verdade, você vai perceber que essas equações elas vão aparecer sempre recorrendo à última equação que nós estudamos, tá? Então, a primeira equação que nós estudamos foi a equação vetorial. Para eu chegar na equação paramétrica, eu utilizei a equação vetorial.
Agora eu vou falar para você que agora é de equação simétrica, tá? E para você chegar na equação simétrica, você vai recorrer à equação paramétrica, com a seguinte observação, tá? Nem sempre é possível escrever a equação simétrica. Vou te mostrar aqui agora o porquê, tá? Para existir a equação simétrica, A vezes B vezes C tem que ser diferente de zero, tá? Agora vamos entender quem que é o A, o B e o C novamente. O A, o B e o C nada mais é do que as componentes do vetor diretor. Então, A vezes B vezes C tem que ser diferente de zero. O que quer dizer isso aqui? O seu vetor diretor ele não pode ter nenhuma componente igual a zero, tá? Se ele tiver aqui ó, alguma componente igual a zero, você não consegue escrever a equação simétrica, tá? Então, só vai existir equação simétrica se as componentes do seu vetor diretor forem diferentes de zero, tá? Uma vez que você garante que A vezes B vezes C é diferente de zero, o que nós vamos fazer agora aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui ó, a primeira equação, a segunda equação e a terceira equação e vou isolar o parâmetro t. Então vamos lá. Vou pegar aqui ó, x igual a x1 mais at e vou isolar o t. Vou jogar o x1 para lá negativo, então vai ficar x menos x1. E o a que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter que t igual a x menos x1 sobre a. Tá? De forma análoga, eu descubro que t é igual a y menos y1 sobre b e t igual a z menos e1 sobre c. Perceba que eu estou dividindo por a, dividindo por b e dividindo por c. Por isso que a vezes b vezes c tem que ser diferente de zero. Porque você não pode, na verdade, dividir nada por zero, tá? Agora, ó, você vai perceber aqui o seguinte, ó. Perceba que eu encontrei que t é igual a x menos x1 sobre a, y menos y1 sobre b e t é igual a z menos e1 sobre c. Uma vez que t é igual a cada uma dessas caixinhas, ou seja, cada caixinha dessa é igual a t, eu posso afirmar que essas caixinhas são exatamente iguais. Tá? Logo, nós temos aqui agora, em asterisco, a nossa equação simétrica da reta R. Tá? E, mais uma vez, é muito importante você saber identificar, tanto na equação vetorial, paramétrica e simétrica, quem é o ponto e quem é o vetor diretor, tá? Então, aqui vai ficar, ó, x menos x1, y menos y1, z menos e1. Então, x1, y1 e z1 vão ser as coordenadas do ponto A, tá? E o denominador A, B, C vão ser as componentes do vetor diretor, tá? Então, é muito importante que você saiba identificar o ponto e o vetor diretor através das equações vetorial, paramétrica e simétrica da reta. Bom, exemplo. Dado o ponto A e o vetor V. Letra A. Encontre a equação simétrica da reta R, que passa pelo ponto A e tem direção de V. Então, na verdade, ó, eu quero escrever a equação simétrica. Tem aqui a minha equação simétrica. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Pegar o meu ponto A, x1, y1 e z1, e o meu vetor V de componentes ABC, e vou substituir na minha equação simétrica. E vou obter aqui o seguinte, ó, x menos 2 dividido por A, que é 1, que é a componente do vetor, né?
igual y menos y1, que é menos 1, dividido pela componente b do vetor, que é 2, que é igual a z menos z1, que é 3, dividido pela componente do vetor, que é 3. Então, daqui eu posso escrever ó, que x menos 2 é igual a y mais 1 dividido por 2, porque menos com menos é mais, e z menos 3 dividido por 3. Então, essa equação que nós chegamos aqui é chamada de equação simétrica da reta R. Tá? Então, você vai ter que olhar para cá agora, aqui, ó, e através dessa equação, você tem que descobrir quais são as coordenadas do ponto e quais são as componentes do vetor. O vetor é só você olhar o denominador, tá? Ó. E o seu ponto é só você pegar o número que está sendo subtraído da variável do numerador. Então, toma muito cuidado com isso aqui, ó. É x menos x1. Então, como aqui já tem menos, o ponto aqui vai ser 2, ó. Aqui em cima ó, é y menos y1. Aqui não está y mais 1. Então, esse 1 que você está vendo aqui, ó, você tem que reescrever isso aqui, ó, como sendo y menos 1. Então, você mata a charada que esse cara aqui é o seu y1. Esse aqui é o x1. E esse cara aqui, z menos e1, que aqui já tem menos. Esse cara aqui vai ser o nosso z1. Tá? E aí você volta, na verdade, aqui simplesmente em 2, menos 1 e 3. E o vetor, a componente, é 1, 2 e 3. Letra B. Determinar um ponto P da reta R, cuja a abscissa é 4. Bom, eu resolvi esse mesmo exercício com você aqui, ó, só que foi com equações paramétricas. Então, independente se é paramétrica ou se é equação simétrica, você vai ver que o seu exercício vai ter que te dar a mesma resposta, tá? Então, vamos lá então aqui, ó. Eu tenho aqui ó, a minha equação na letra A, que é a minha equação simétrica, que eu resolvi. E através dessa equação, eu quero descobrir um ponto P, tá? Que é um ponto que pertence à nossa reta R, de modo que ele tenha a abscissa igual a 4. A abscissa nada mais é do que o eixo x. Então, o meu ponto vai ter aqui ó, eixo x igual a 4, e falta agora eu achar os valores aqui de y e de z. Uma vez que eu sei que o meu x vale 4 e que eu tenho a equação simétrica da reta, eu vou simplesmente proceder com a substituição. Então, aonde tem x agora aqui, ó, eu vou substituir aqui o valor de 4. Então, aqui ficou o seguinte, ó, 4 menos 2 é igual a y1, y mais 1 sobre 2, que é igual a z menos 3 sobre 3. E agora eu vou fazer a continha, ó, 4 menos 2, 2, que é igual a y mais 1 sobre 2, que é igual a z menos 3 sobre 3. Perceba que agora ó, que eu tenho aqui duas proporções, tá? Eu vou resolver primeiro aqui, ó, o 2 igual a y mais 1 sobre 2, e depois eu vou resolver, tá? 2 igual a z menos 3 sobre 3. Então, vou fazer a primeira continha aqui, ó. 2 é igual a y mais 1 sobre 2. Vou multiplicar aqui cruzado. Então, aqui vai ficar y mais 1, que é igual a 4. Y é igual a 4 menos 1. Y é igual a 3. Tá? Agora, eu vou fazer aqui a segunda, ó. 2, que é igual a z menos 3 sobre 3. Vou multiplicar cruzado aqui novamente. Então, aqui vai ficar z menos 3
que é igual a 6. Z igual a 6 mais 3. Z igual a 9. Bom, comentário que é o seguinte, ó. Perceba aqui, ó, que a segunda continha, eu igualei o 2 a y mais 1. Uma vez aqui, ó, que eu achei que o y é 3, o que eu poderia fazer se eu quisesse aqui? Ó? Poderia fazer agora aqui a segunda equação com a terceira. Só que agora, onde tem y, eu iria colocar 3. Tá? Então, eu poderia chegar aqui e fazer o seguinte aqui. Ó, aonde tem y, eu vou colocar 3. Ó. Então, vai ficar quem aqui? Ó? 3 mais 1 sobre 2, que é igual a z menos 3 sobre 3. E agora eu poderia fazer essa continha aqui. Ó. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Ó. Então, 2 é igual a z menos 3 sobre 2. E aí você vai ver que vai cair no mesmo resultado que eu achei aqui. Ó, tá? Então, se você resolver isso aqui agora, o que eu não vou fazer, tá? Você vai ver que o seu z aqui, na verdade, vai valer exatamente igual a 9. Tá? Então, na verdade, o nosso ponto aqui que nós encontramos, ele é o ponto dado pelas coordenadas 4, 3 e 9. Tá aí, ó. Tá? O mesmo resultado que nós encontramos quando eu trabalhei aqui com a minha equação paramétrica. Tá? Exemplo. Considere a equação simétrica da reta S. Então, aqui ele deu para a gente aqui, ó, uma equação de uma reta, que ele chamou aqui de reta S, e essa equação está escrita na forma simétrica. Tá? E eu vi que a forma simétrica, ela escreve aqui da forma que está em asterisco. Então, esse exercício aqui, essa atividade, vai ser para nós descobrirmos aqui qual é o ponto da reta e qual é o vetor diretor. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui agora, ó, é pegar essa equação aqui da reta S e vou ter que reescrevê-la de modo que ela fique igual a caixa verde aqui em cima, tá? Em asterisco. Então, aqui eu vou obter o seguinte resultado. Ó. Vamos comparar. X menos x1, x menos 3. Então, aqui está correto. Ó. Y menos y1. Aqui eu tenho y mais 4. Então, aqui eu tenho um problema aqui. Ó. Vou ter que arrumar aqui esse mais aqui. Ó. Quando eu chego em z, é z menos z1. Perceba que aqui na frente, ó, quando não tem nada, é positivo. Ó. Aqui também é positivo e aqui também é positivo. Ó. Então, tem um problema agora aqui, ó, com esse negativo. Vou ter que arrumar isso aqui também agora. Ó. Então, reescrevendo essa equação, eu vou ter aqui o seguinte resultado. X menos 3 sobre 4, que é igual o mais, eu consigo escrever como menos 4. E esse menos agora aqui do z, ó, eu passei ele para o 5. Tá? E aí eu escrevi em cima como sendo z menos 0. Agora vamos verificar aqui, olha. Z menos 0, essa continha aqui, ó. Z menos 0, z dividido por menos 5. Mais com menos, menos. Então aqui vai ficar z sobre 5. Então, na verdade, essa forma aqui que eu escrevi, ela está correta, porque eu consigo voltar na equação anterior, na igualdade anterior. Tá? Bom, agora a minha equação ela já está na forma simétrica. Uma vez que ela está na forma simétrica, eu consigo descobrir agora quem que é o ponto e quem é o meu vetor. O meu ponto A ele é dado por 3, menos 4 e 0. E as componentes do meu vetor diretor nada mais é do que 4, 3 e menos 5. Tá? Então é muito importante que você saiba aí proceder aí com essa análise. Tá? Bom, comentário, tá?
Uma vez que você tem aqui ó, a forma simétrica, você pode chutar valores, tá? Então olha só aqui, olha. Eu vou imaginar aqui um ponto B. Eu vou chutar para o ponto B o x igual a 0. Então, se eu chuto aqui, ó, x igual a 0, vamos substituir aqui em cima, aqui, ó. Vai ficar 0 menos 3 sobre 4, que é igual a y mais 4 sobre 3, que é igual a menos z sobre 5. Agora, ó, eu vou resolver aqui as duas igualdades, tá? Vai ficar então aqui, olha, menos 3 quartos, que é igual a y mais 4 sobre 3. Resolvendo essa continha aqui, ó, multiplicando cruzado. 4 vezes y, 4y, mais 4 vezes 4, 16. Menos 3 vezes 3, menos 9. Então, daqui você vai ter aqui menos 16 com menos 9, menos 25. Y é igual a menos 25 sobre 4. Então, já achei aqui o valor de y. E aí, vou proceder agora aqui ó, de forma análoga para eu achar agora aqui o valor de z. Então, aqui eu vou ter ó, menos 3 sobre 4, que é igual a menos z sobre 5. Então, aqui vai ficar menos 4z, que é igual a menos 15. Multiplicando aqui por menos 1 e dividindo, 15 sobre 4. Então, aqui achei o ponto B. Olha só, se você agora imaginar um ponto C, tá? Vamos imaginar agora aqui um ponto C. O ponto C da reta. Vou chutar de novo, ó, tá? Vou chutar, por exemplo, aqui, ó, o meu x igual a 3. Então, se eu chuto o meu x igual a 3, tá? O que vai acontecer aqui, ó? 3 menos 3, 0. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 0 sobre 4, que é igual y mais 4 sobre 3, que é igual a menos z sobre 5. Vou resolver agora aqui essa primeira igualdade aqui, ó. Multiplica cruzado aqui, ó. 4 vezes y, 4y mais 4 vezes 4, 16. 0 vezes 3, 0. Jogo o 16 para cá negativo. Então, aqui eu vou ter que y é igual a menos 16 sobre 4. Y é igual a menos 4. Então, cheguei aqui no ponto igual a menos 4. Agora, eu vou fazer aqui o z. 0 sobre 4 é igual a menos z sobre 5. Multiplica aqui cruzado, tá? Vai ficar menos 4z, que é igual a 0. Daqui você tira que o seu z é igual a 0. Então, cheguei aqui nesse ponto. Por que eu fiz isso aqui? Ó? Pelo seguinte, ó, uma vez que você tem o ponto B e C, você, na verdade, tem dois pontos que estão sobre a reta. Então, raciocina comigo aqui, então. Ó. Eu te dei aqui uma reta S na forma simétrica. Eu chutei valores para x. Quais valores? 0 e depois 3. Achei os dois pontos B e C. Uma vez que eu tenho dois pontos B e C, eu posso, por exemplo, imaginar que eu tenho uma reta S. Eu tenho aqui sobre essa reta S o ponto B e o ponto C. Uma vez que eu tenho aqui pontos B e C, eu tenho, por exemplo, o vetor BC, ou então eu tenho o vetor aqui CB. Se eu tenho o vetor BC, ou então o vetor CB,
e tenho aqui um ponto, eu consigo escrever a equação vetorial, a equação paramétrica e a equação simétrica. Tá? Então é importante você perceber aqui que se você tem a equação da reta, se for paramétrica, você chuta valor para t. Aí você vai encontrar pontos da reta. Se você tem a equação paramétrica, você chuta valor para t, também vai achar os pontos. E se você tem a equação simétrica, você chuta, por exemplo, o valor para x, e aí você vai achar valores de y e z. Então você vai ter pontos. Se você vai ter pontos, você consegue obter vetores. Tá? Importante aí você perceber essa relação. Bom, para terminar aqui nosso assunto da aula de hoje, nós vamos falar aqui da equação reduzida da reta, tá? Então vamos lá. Primeira equação vetorial. Da equação vetorial, nós fomos para a equação paramétrica. Da equação paramétrica, desde que o a vezes b vezes c for diferente de zero, nós conseguimos chegar na equação simétrica, tá? E da equação simétrica, eu vou te mostrar agora aqui a equação reduzida, tá? Então, a equação reduzida, meus queridos, ela nada mais é do que escrever duas variáveis em função de uma terceira. Então, perceba aqui o seguinte, ó, o nosso ponto A, ele tem coordenadas x, y e z. Na primeira possibilidade aqui, ó, eu cravei o x e escrevi tanto o meu y quanto o meu z em função de x. Na segunda possibilidade, eu cravei aqui ó, o valor de y e escrevi o meu x e o meu z em função de y. E na terceira possibilidade, eu cravei o valor de z e escrevi o x e o y em função de z. Tá? Então, a equação reduzida nada mais é do que escrever duas variáveis em função de uma terceira. Então, para você chegar na equação reduzida, você vai partir da equação simétrica, resolvendo proporções. Tá? O que quer dizer isso aqui? Olha, eu tenho aqui ó, uma primeira razão em x com A, uma razão de y com B e uma razão de z com c. Então, quando eu escrevo aqui ó, x com y e x com z, eu vou passar tudo para x. Tá? Então, você vai ver que quando você resolve aqui ó, essas proporções de 2 a 2, tá? Comparando sempre com uma mesma letra, você vai estar escrevendo, por exemplo, aqui nesse caso, as variáveis y e z em função da minha variável x. É uma escolha que eu fiz. Tá? Agora, por exemplo, aqui, ó, se eu escolher, por exemplo, aqui, ó, y com x e y com z, eu estou passando tanto x quanto z para a variável y, que é o segundo caso. Ah, não, professor, eu prefiro fazer de uma outra maneira. Qual maneira, meu querido? Ah, eu prefiro fazer isso aqui, ó. Eu prefiro puxar uma setinha de z para y e de z para x. Perfeitamente. Você vai estar escrevendo a sua variável x e y em função de z, que na verdade aqui é o nosso terceiro caso. Tá? Vamos fazer aqui agora um exemplo aqui para ficar claro para a gente aqui o que eu quis dizer com isso. Exemplo. Dado o ponto A e o vetor V, letra A. Encontra a equação simétrica da reta R que passa pelo ponto A e tem direção V. Nós já fizemos isso aqui, ó, tá? Então, como é que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho aqui a minha fórmula da minha equação simétrica. Agora, onde está aqui, ó, x1, y1, z1, eu vou substituir o ponto A. E aonde está A, B, C, eu vou substituir as componentes do vetor V, obtendo, assim, a minha equação na forma
simétrica. Então, aqui eu estou na forma simétrica, tá? Resolvida a forma simétrica, a letra B, ele pede para determinar a equação reduzida da reta R, tá? Mas a reta R, ela passa pelo ponto A e tem o vetor diretor V. Então, vamos lá. Tenho aqui a equação simétrica que eu resolvi na letra A. Eu escolhi escrever o meu y em função de x e o meu z também em função de x. Então, eu quero passar aqui tudo para a função de x. Como eu quero passar tudo para a função de x, eu vou pegar aqui a minha primeira equaçãozinha aqui, né? O x menos 2, que é igual a y mais 1 sobre 2. E vou resolver. Depois, eu vou pegar a minha segunda igualdade, que é x menos 2, que é igual a z menos 3 igual a 3. E você vai ver que quando eu resolver isso aqui, eu vou isolar tanto o y quanto o z, passando tudo para x. Então vamos lá. Primeira continha. X menos 2 igual a y mais 1. Vou chegar agora aqui e multiplicar cruzado. Então, y vezes y mais 1 vai dar y mais 1. E x menos 2 vezes 2 vai dar 2x menos 4. Agora, eu vou isolar o y. Vou jogar esse 1 para cá negativo. Vai ficar 2x menos 5. Então, tenho o meu y aqui, que equivale a 2x menos 5. Então, o que você percebe aqui o que eu fiz? Eu consegui escrever, na verdade, o meu y em função de x. Por isso que eu tenho agora aqui f de x. Vou fazer a mesma coisa agora aqui com z. Então, vou pegar aqui x menos 2 e vou igualar a z menos 3 sobre 3. Quando eu procedo dessa forma, eu tenho novamente aqui uma igualdade, multiplico cruzado. 1 vezes z menos 3, z menos 3. E 3 vezes x menos 2, 3x menos 6. Então, eu vou ter aqui 3x menos 6, que é igual a z menos 3. Vou isolar agora aqui o z. Esse 3 negativo passa para cá positivo. Então, vai ficar 3x menos 6 mais 3, que vai dar exatamente 3x menos 3. E você vai perceber que o meu z é uma função que depende de x, que nesse caso aqui eu chamei de g de x. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y e aqui eu tenho z. Tá? Então, na verdade, eu tenho aqui a minha equação reduzida da reta, que ela pode ser escrita aqui da seguinte maneira, tá? Reta R, ela vai ser escrita da seguinte maneira: y igual a 2x menos 5, z igual a 3x menos 3. Tá? Então, na verdade, os pontos dessa reta, eles são dados da seguinte maneira: x, o meu y é 2x menos 5, e o meu z, 3x menos 3. Comentário aqui agora. Comentário. Vamos lá. Vamos supor que eu quero agora encontrar pontos da reta. Pontos da reta. Vou chutar, tá? Vou chutar aqui o meu x igual a 0. Então, eu quero achar aqui o meu ponto 1. Se o meu x é 0, aonde tem x aqui eu vou colocar 0. Então, aqui vai ficar 0. 2 vezes 0, 0 com menos 5. Menos 5. 3 vezes 0, 0 com menos 3. Menos 3. O ponto P1 pertence à reta R. Tá? Vou chutar agora aqui, sei lá, x igual a 2. Então, chutando aqui x igual a 2, P2 vai ficar 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 5, menos 1.
3 vezes 2, 6. 6 menos 3, 3. Perceba, meus queridos, que o ponto 2 é exatamente igual ao ponto A. Tá? 2 menos 1 e 3. Então, o que eu quero te dizer aqui novamente é o seguinte. Ó. Existe uma reta R, tá? Essa reta R, ela tem essa equação reduzida, essa equação simétrica e essa equação reduzida, tá? E o ponto 1 e o ponto 2 pertencem à reta. Uma vez que eles pertencem à reta, por que eu sempre pego aqui 2 pontos? Tá? Porque que agora eu tenho o vetor, ó, P1, P2, ou então o vetor P2, P1. Então, se você proceder agora aqui para descobrir quem que é o vetor P1, P2 ou o vetor P2, P1, você vai cair naquele caso. Qual caso? Você vai ter o vetor diretor e vai ter um ponto, que pode ser o ponto 2 ou o ponto 1. Então, se você tem o vetor e tem um ponto, você consegue descobrir a equação vetorial, a equação paramétrica. Se você tem paramétrica, você consegue ir para a equação simétrica. E se você tem a simétrica, você consegue chegar na equação reduzida. Correto? Espero aí que eu tenha sido claro na aula de hoje. Aqui está, né, as referências bibliográficas. Desejo aí a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.